Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá a todos vocês. Que ótimo, que alegria para mim poder estar mais uma vez com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Bem-vindo a mais este Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando Romanos. No último programa eu encerrei com uma ilustração e também fazendo algumas perguntas. Vocês lembram que eu encerrei o programa dizendo que os velhos rabinos ensinavam fazendo aos seus alunos algumas perguntas. E uma vez perguntaram ao rabino Hillel por que os rabinos sempre respondem a uma pergunta com outra pergunta. E aí o rabino Hillel respondeu: mas e por que não? Eles sempre ensinavam fazendo perguntas. Perguntas e respostas são uma ótima maneira de ensinar porque fazem as pessoas pensarem. E é isso que devemos fazer: pensar. Prepare-se para responder 21 perguntas que vão fazer você refletir. O jovem poderia perguntar: como aprendemos a tomar decisões corretas? E então podemos responder: eu posso responder com 3 palavras, meu filho: com decisões incorretas. É assim que aprendemos a tomar boas decisões e aumentar nossa sabedoria, com decisões erradas. Tomando decisões erradas? Não, isso é inadmissível. Não podemos aplicar esse princípio com Deus, porque a sabedoria de Deus é perfeita e infalível. Mas o que isso tem a nos dizer sobre as decisões de Deus, hein? Minha próxima pergunta é a seguinte: será que temos o direito de questionar as decisões de Deus, considerando que nosso conhecimento e sabedoria são limitados e falíveis? A resposta é óbvia. É claro que não devemos e não podemos questionar as decisões de Deus. É impressionante, mas tem gente que acha que Deus deveria fazer uma pesquisa de opinião antes de tomar decisões. Se eu fosse Deus, teria feito as coisas diferente. Por exemplo, deixar que o homem participe da sua obra. Eu jamais faria isso. Eu não me limitaria da maneira como ele parece ter se limitado, como no capítulo 15 de João, quando Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Nesta metáfora, Jesus estava dizendo 2 coisas. Ele estava dizendo: sem mim, você não consegue fazer nada. E ao mesmo tempo, ele também estava dizendo: sem vocês eu não farei nada. Quando Jesus foi até a videira e mostrou um ramo carregado de frutos, ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele quis dizer 2 coisas. Os ramos não podem dar frutos se não estiverem ligados à videira. Portanto, não podemos dar frutos se não estivermos ligados a Jesus. Jesus não disse que os frutos crescem direto na videira. Deus poderia ter feito de outro jeito. Mas é da vontade de Deus que os frutos cresçam nos ramos. Por isso, no capítulo 15 de João, Jesus é a videira em busca dos ramos. Se eu fosse Deus, eu não me daria ao trabalho de ficar procurando ramos por aí. Seres humanos, falíveis, fracos. Será que eles vão ficar ligados a mim ou não? Eu jamais correria esse risco, mas acontece que Deus não perguntou a minha opinião. Ele fez desse jeito e pronto. E, na verdade, eu acho maravilhoso que Deus tenha feito assim, porque dessa forma temos uma chance de dar algum significado à nossa vida. Podemos ser um dos ramos através do qual Jesus Cristo opera e flui sua energia de vida. É bom pensar sobre isso, porque nessa carta aos Romanos, Paulo definitivamente está tentando nos levar a pensar sobre isso. Será que vamos querer sempre entender os caminhos de Deus? Ouça essa citação de Isaías, o profeta preferido de Paulo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Com base nesses versículos, você acha que podemos esperar entender os caminhos de Deus? Parece que Deus tentou nos dizer: não tentem me entender. Eu não penso como os homens. Houve um momento durante o meu curso no seminário que fui afligido por muitas dúvidas.
Pense comigo. Não podemos contar nem o número de fios de cabelo em nossas cabeças, mas Deus sabe qual é esse número. Como é possível saber o número de fios de cabelo de mais de 5 bilhões de cabeças no mundo, hein? Não é possível nem construir um computador para fazer isso. E na nossa mente pequena achamos que se não podemos, Deus não pode. Mas será que é assim que devemos pensar? Devemos pensar em Deus como Deus. É assim que o Salmo 100 nos convida a fazer. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Senhor Deus. O Senhor é nosso Deus. O que isso quer dizer? Bom, se Ele é Deus, Ele não é homem e não tem nenhuma limitação de homem. Ele mesmo nos diz que não pensa como homem e que não é igual ao homem. Por isso, não tente fazer de Deus um homem. Essa é a ideia por trás do segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Deus jamais poderia ser representado por uma imagem. Quer dizer que não devemos esperar compreender os caminhos de Deus. A partir daí surge outra pergunta. Se eu quero os caminhos de Deus na minha vida, será que sempre vou saber aonde seus caminhos estão me levando? Se os caminhos de Deus não são os caminhos do homem, e se os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, como poderei entender o caminho pelo qual Ele está me levando? Outra pergunta. Será que é possível para um homem compreender a mente de Deus? Essa é uma pergunta muito interessante porque as Escrituras afirmam em várias passagens que, a menos que Deus nos revele, é impossível. Deus revela para nós algumas coisas a respeito de sua mente e de sua maneira de pensar, e o faz de pelo menos duas maneiras. Em Isaías 55, onde lemos que os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. O profeta continua pregando e explica que foi por isso que Deus nos deu a sua palavra. Se você buscar a palavra de Deus e deixar que ela entre em você e você entre nela, ela fará que você entre em alinhamento com os caminhos e com a vontade de Deus. A palavra de Deus é a revelação da mente de Deus. Portanto, como você tem acesso à mente de Deus? Através da palavra de Deus. Essa é uma das razões porque precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, porque ela nos revela a mente de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, descobrimos outra maneira de conhecer a mente de Deus. Nessa passagem, Paulo fala sobre o Espírito Santo e dá um grande ensino. Ele afirma que nenhum homem pode discernir os pensamentos de outro homem, a não ser o Espírito que está nele. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, e quando o seu Espírito passa a morar no seu interior, você passa a ter acesso à mente de Deus. Isso não é tremendo? Por isso existe acesso à mente de Deus, que depende da sua revelação. Quando descobrimos isso, temos uma vontade ainda maior de conhecer mais da palavra de Deus, deixar que ela entre em nós e cultivarmos um relacionamento com o Espírito, porque é isso que nos dá acesso à mente de Deus. Paulo, com um pouco de ironia, faz uma pergunta nessa carta aos Romanos. E essa é a minha 8ª pergunta. Deus precisa que alguém lhe forneça informações, instruções ou conselhos? Quanto do conteúdo da sua oração não passa de um relatório para Deus? Tem gente até que ora citando referências bíblicas. Porque em tal livro, em tal capítulo, o Senhor diz isso, e em tal capítulo de outro livro diz aquilo, aquilo outro. Lembro-me de um pastor que fez a seguinte pergunta a uma senhora que durante sua oração havia citado uma lista de versículos bíblicos. Escuta, a senhora não acha que Deus já sabe as referências bíblicas de todos esses versículos que a senhora citou? E a senhora respondeu, eu sei que Deus sabe, mas as pessoas que estão ouvindo minha oração não sabem, ué. Então, para quem ela estava orando? Para Deus ou para as outras pessoas ouvirem? Deus não precisa das nossas informações, nem dos nossos conselhos. E agora temos outra pergunta implícita aí, a pergunta de número 10. Será que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por alguém? Acho que a resposta para esta pergunta é óbvia, mas é exatamente esse o enfoque de Paulo. Você acredita que Deus tenha uma fonte para tudo o que faz? Paulo encerra este capítulo dizendo que dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Quando Paulo diz que dele são todas as coisas, será que o mal está incluído em todas as coisas? Será que tudo que há no mundo está incluído? Alguns responderiam que não. E talvez esta seja a resposta certa. Talvez Deus não seja a fonte de todas as coisas. Outra resposta seria dizer, bem, Ele é o Criador. Tudo que foi feito por Ele, e tudo que foi criado por Ele. Portanto, não existe nada que não venha dele. Então isso quer dizer que Ele criou Satanás? Deus criou o pecado? Podemos responder que não, que Deus criou o anjo que caiu e se tornou Satanás. Ele criou o mundo, mas não criou o mal no mundo. Ele criou o homem, mas não criou o pecado no qual o homem caiu, que trouxe o mal para o mundo. Mas será que quando Deus criou o anjo, sabia que ele viria a cair e se tornar Satanás? Será que quando criou Adão e Eva, ele sabia que eles pecariam? Deus sabia que o mal faria parte do dia a dia do homem quando criou o mundo? Há duas maneiras de responder a essas perguntas. Você acredita que Deus é o propósito final para todas as coisas? Tudo isso está implícito nessa doxologia do capítulo 11 de Romanos. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para ele sugere que todas as coisas são para ele. Deus é o propósito para todas as coisas existirem. Essa é uma maneira de responder a todas essas perguntas, mas existe outra maneira, se prestarmos atenção a essas palavras do apóstolo Paulo. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Deus é a fonte de tudo sobre o que Paulo falou até aqui. A salvação através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, morte e ressurreição de Jesus e o seu significado para nós, e a assistência que temos do Espírito Santo quando oramos. Por isso, outra maneira de responder seria: Deus é a fonte da resposta às nossas orações. No capítulo 8, Paulo falou como isso interfere na maneira como oramos. Poderíamos colocar de outra maneira: será que Deus é o propósito final para o qual queremos que nossas orações sejam respondidas? Em outras palavras, queremos que nossas orações sejam respondidas para a glória de Deus? Alguns dizem que foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Você acredita nisso? Todas essas perguntas nos fazem refletir mais sobre o que estamos aprendendo. Pense nisso e tenha o Senhor Deus como o mestre da sua vida. Tenha Deus como Pai. Tenha Jesus como o Salvador da sua vida. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.